Hoje é dia de treta, né? Ninguém mais aguenta o Cross, o vídeo aqui do Critical Hits, né? Vamos dar uma olhada aqui nesse vídeo, né? Eu vi que o Cross, ele respondeu esse vídeo, depois, no próximo vídeo, a gente vai ver a reação do Cross. Ah, só pra eu resumir a treta pra vocês, basicamente, é a treta do Ghost of Otay, tá? Que o Cross... Na verdade, é porque o Cross falou que dava pra rodar no Play 4... E que a galera lá do Flow também falou que o jogo não mudou tanto, que eu esperava que o jogo mudasse. Enfim, a gente fez o nosso react sobre isso. E vamos lá. Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits e no vídeo de hoje eu quero comentar uma polêmica aí. Tá meio nebulosa a câmera dele, né? Até pra ver se não era minha tela aqui, mas não. No Twitter, foi pro YouTube, voltou pro Twitter e volta pro YouTube agora, nesse momento, presente? Eu não sei. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar os seus comentários aí que vocês acham. Nessa quinta-feira, o PlayStation exibiu o State of Play do Ghost of Otay, né? E, como de costume, diversos canais cobriram esse evento e um deles, como de costume, foi o Flow Games, onde eles comentaram o que eles acharam do vídeo, do trailer que foi exibido lá e tudo mais. E aí teve essa pérola, onde, segundo o corte aqui que eu separei do canal Cortes Flow Games, fala que o David Jones e o Cross mandam a real sobre o Ghost of Otay. Deixa eu tocar aqui rapidinho pra vocês ouvirem o que eles falaram pra eu comentar em seguida. Isso aqui Bom. jogo 2. Ragnarok, é mais pão feudal e tal. Cara, você vai gostar, isso é um fato, entendeu? Mas eu acho que esse jogo aqui ele vai sofrer aquele fenômeno jogo 2. Ragnarok. Também conhecido, Croizão, como mais do mesmo? Porque assim, deu pra ver muita coisa reciclada, essa grande realidade. Pra mim esse jogo... Só um comentário rápido aqui. Sim, meu amigo, isso é uma sequência. Bem-vindo a sequências. Você nunca ouviu falar sobre sequências? Nesse ponto aí eu tava esperando já que seria bem parecido. Eu acho que... Até que eu perguntei, né, no último vídeo. Eu acho que não tem muito de onde fugir, cara. De onde ser tão diferente em relação ao primeiro jogo, né? Sequências Mas vamos lá. tem coisas que eles aproveitam que deu certo e adicionam coisas em cima disso. Somente um idiota refaz tudo do zero numa sequência. Me diz um jogo, sequência, que fez isso. Não tem, né? Pois é. Jogo à vista aqui, não sou nenhum profissional, mas assim, não sei porque não Percebemos que você não é nenhum profissional, mas lá vem a merda depois de falar isso. vai sair num Play 4. Porque eu não vi nada ali que, tipo, caramba, isso aqui não roda, a não ser aquele negócio de trocar de... Isso foi o comentário, né, que acabou gerando diversas respostas fortes na internet sobre o jogo rodar no PlayStation 4 e ele não ser um profissional, mas achar que o jogo roda no PlayStation 4 e que seria uma grande sacanagem não lançar o jogo no PlayStation 4 mesmo com a gente estando em 2025, 12 anos após o lançamento. Cara, eu não sei, só eu que entendi diferente. Eu entendi, tipo assim, eu entendi mais como uma crítica e não que, esse jogo deveria sair no Play 4. Né? Eu entendi, tipo assim, esse jogo roda no Play 4 pelo motivo de que ele não tem um impacto visual de nível Play 5. Foi isso que eu entendi na visão dele. Embora eu tenha achado o jogo bonito, né? Ele ainda mais se você for ver lado a lado, o Ghost of Otay e o Tsushima, ele tá, principalmente na iluminação, ele tá muito mais bonito. O jogo ele dava, se eles quisessem fazer só da parte gráfica, um downgrade gráfico, dava pra rodar sim no Play 4. Só que você tem outros aspectos. Ele meio que cortou ali, né? Mas na hora que o David Jones ele fala, só essa parte aqui não daria, que é a parte que troca, né, da personagem adulta pra personagem criança. Ele troca instantâneo. Então, ele não rodaria no Play 4 por esse sendo o motivo principal que a gente pôde ver ali. E isso precisa do SSD pra ser feito, né? E o Play 4 não ia funcionar. Então, ele não roda no Play 4. Se ele tivesse que rodar no Play 4, ele teria que ser capado e capar algumas features. Só que eu entendi da forma de uma crítica. É tipo quando o cara olha pro jogo e fala, esse jogo de Play 3 aí, tá ligado? É tipo uma crítica, esse jogo roda no Play 4. Porque esse jogo, visualmente, ele não agradou o Cross. E ele viu que, olhando para aquele jogo, ele seria um jogo que não parece um jogo de cara de nova geração. Pelo menos foi o que eu entendi.
tá? O que foi falado ali. Eu não lembro o take inteiro lá depois da conversa, né? A gente reagiu, só que eu esqueço as coisas rápido. Eu não lembro do take inteiro. E se teve uma grande discussão de que, esse jogo deveria rodar no Play 4. E eu acho que foi mais discussão que acho que ele roda no Play 4 por causa da forma que ele é apresentado. Pelo menos foi o que eu entendi. Do PlayStation 4. E o PlayStation 5 estando embarcando no seu 5º ano de vida. Cara, não dá pra acreditar que esse tipo de besteira seja dita ainda, sabe? Porque assim, sempre existe alguma forma de reclamar das coisas, sabe? Quando o jogo é exclusivo Next Gen, mas poderia rodar no PlayStation 4. Por que não lança no PlayStation 4? Porque uma hora a geração tem que andar. Aí se lança no PlayStation 4, mas o PlayStation 5 não tem nenhum jogo exclusivo, pra que comprar um PlayStation 5 então? Então, meu amigo, tem que decidir o que você quer, afinal de contas, né? Porque se torturar um jogo direitinho, todo jogo vai rodar no PlayStation 4. Mas chega um momento em que você quer que as pessoas avancem, Assim, vamos pegar e colocar realmente ao pé da letra. Vamos supor que realmente seja isso. Que o jogo roda no Play 4. Se esse jogo fosse feito pra rodar, tivesse que rodar no Play 4, ele não seria o mesmo jogo que a gente vai ver no Play 5. E eu não tô falando do nível gráfico, eu tô falando de questões técnicas, tá? Então nesse ponto, eu realmente acho que ele não rodaria no Play 4 da forma que ele foi projetado. Isso daí, né, faria um outro jogo, né? Enfim, né? Mas eu acho ainda que a crítica foi em relação aos visuais mais do jogo, do aspecto visual do jogo, do que necessariamente pensar no aspecto técnico dele ter que sair pra um Play 4, tá ligado? Até porque eu não vejo muito eles se importarem com o jogo sair pro Play 4 ou não. Todo mundo lá tem o Play 5. E hoje em dia poucas pessoas se importam de fato se um jogo vai sair pro Play 4 ou não. Pelo menos é algo que eu não vejo tanto, né? Assim, óbvio que tem a galera que ainda tá no Play 4 e ficaria muito feliz de jogos saírem lá no Play 4. Mas é uma discussão que eu vejo pouca. Eu vejo, assim, eu não vejo reclamações de fato de um jogo tipo Death Stranding 2. Poxa, por que não saiu pro Play 4? Tinha que sair. E uma galera reclamando. Eu não vejo. A maioria já começou a avançar. Até aqui no Brasil, que é mais fudido, já avançou um pouco pra nova geração, né? A grande maioria já tá no Play 5. Então, eu acho que a crítica foi justamente aos visuais do jogo, né? Posso estar errado, mas pelo menos foi o que eu entendi. Os jogos não sejam simplesmente torturados a serem... E eu achei ele bonito, tá, galera? Eu achei um jogo bonito. Não achei ele feio, não, tá? Não me parece nível Death Stranding ainda... Mas não me parece feio, principalmente na iluminação. A iluminação do jogo tá bem bonita. No console anterior, querem desenvolver os jogos sem nenhum tipo de restrição que a geração passada tinha. E que são muitos, sabe? Se a gente parar pra lembrar, o PlayStation 4 usa um HD de notebook. Compra um notebook hoje em dia com HD pra você usar no ano de 2025 e me diz se você não vai querer atirar o notebook na parede em questão de minutos pela lentidão dele. E isso é um negócio que acaba prejudicando na hora de você colocar dados dentro do jogo, sabe? Tipo, quando você coloca um jogo, quando você está exibindo uma cena no jogo ali, ele é limitado por uma série de fatores. Placa de vídeo, processador, memória e também velocidade de transferência que você consegue puxar os dados do jogo de dentro da memória dele para dentro da memória do console. E o HD do PlayStation 4 original é lento pra cacete. Se vocês pararem pra lembrar, eu até postei no Twitter um vídeo disso, do Ratchet e Clank que o pessoal da Digital Foundry fez quando ele saiu o port dele pra PC. Os caras da Digital Foundry foram lá e colocaram uma versão do Ratchet e Clank rodando num PC montado com a mesma configuração do PS4. Esse aí eu acho que eu vi, cara, ele fica bizarro, ele fica feio, ficou feia a coisa ali. E o do Yotei, ele parece ainda ser mais rápido do que o Ratchet. Pelo menos no trailer lá, você viu? Foi muito instantânea aquela troca dela de grande pra pequena. Tudo bem que, vamos lá, pensando no ponto de vista técnico, não é uma carga tão pesada, né? Porque o cenário, eu não lembro se o cenário mudava. Porque, em teoria, o cenário não muda, né? O que vai mudar são, talvez, NPC e a casa ali. Então é isso que ele vai ter que carregar. Mas eu acho que a vegetação mudava. HD do PS4. O cara pegou e tirou o HD do PS4, colocou no PC pra rodar. Toda vez que o Ratchet lá, ou aquela guriazinha lá do jogo entrava num portal,
o PC basicamente tinha um AVC ali, tentando copiar os dados na velocidade rápida suficiente para passar para a memória, e o jogo ia ficando, tipo, com loads ali de 10, 15 segundos às vezes, e perdia completamente o ritmo do jogo, sabe? E, mas Eric, era só querer colocar uma animação, uma cutscene, alguma coisa assim, ou botar pro jogador esperar. Não, meu amigo, você tem momentos em que, assim, você pula de um portal pro outro, diversos momentos na mesma cena, em questão de segundos, e que ia tornar o jogo horrível. E aí, tá, tudo bem, não vai ter isso no Ghost of Yotei? Não vai, mas tem outras coisas. Você quer colocar, por exemplo, mais qualidade gráfica nos modelos dos personagens, sabe? E aí você tem que fazer esse stream de texturas do HD do console para dentro da memória do videogame, é um negócio que é limitado por isso. Só que, claro, dar uma explicação toda técnica dessas e explicar por que a coisa não pode ser feita é um negócio muito mais chato e muito mais sem graça do que dizer simplesmente que os desenvolvedores são preguiçosos e que eles teriam que dar um jeito de resolver. E aí, cara... Mas eu não lembro dele ter falado isso, de que os desenvolvedores são preguiçosos e tal. Falou? Eu não Os lembro desenvolvedores disso, até dão um jeito de resolver isso. Um exemplo disso foi por que o Final Fantasy VII Remake tem tantos momentos em que o Cloud tá se esgueirando numa beirada para chegar em algum lugar. É exatamente pro console fazer o carregamento dessas texturas, desses modelos, das músicas, de tudo mais, e você não perceber que o videogame tá fazendo o carregamento, mas toda vez que você tá entrando num buraquinho ali, coisa e tal, se abaixando, pode ter certeza, o videogame tá fazendo o carregamento desses assets ali na sua frente e botou uma animaçãozinha pra você não perceber, sabe? E aí o jogo ia ter que ter um monte desses só porque o bonito ali achou que ele rodaria no PlayStation 4. Não rodaria. Não rodaria, e os desenvolvedores, uma hora, eles têm que mover em direção aos novos hardwares e às melhorias que eles oferecem. E essa é só a explicação básica técnica. do ponto de vista de desenvolvimento também é mais fácil, né? Você fazer o jogo só pro Play 5. É mais fácil e mais barato. Só que os jogos estão 400 conto, né? Então a gente também fica com raiva às vezes Sim, que é o desses questão do pontos. porquê que isso é assim, sabe? E para isso, para entender essa explicação técnica, para chegar a essa explicação técnica, você precisa o quê? Jogar videogame ou estudar? Aprender sobre como o desenvolvimento de jogo funciona, sobre como o videogame funciona, sobre como as coisas funcionam. Mas isso daí você não necessariamente estuda, né? Isso aí é vivência. Só de você jogar videogame e, consequentemente, você falar de videogames, né? Porque às vezes você só joga, chega lá, joga e vai embora. Mano, você trabalha com videogames, isso às vezes, sem você estudar, você vai começar a ter esse conhecimento. Né? Só de você acompanhar. Não necessariamente precisa se estudar sobre o tema e tal, ou ser um desenvolvedor. Não é platinando 25 mil jogos que você vai aprender isso, né? Não é. É sentando a bunda na cadeira e lendo, vendo vídeos, sabe, se instruindo, estudando, sabe? E aí, enfim, teve diversas respostas sobre isso e sobre essa hipocrisia de reclamar que tal jogo talvez rodasse no PlayStation 4. Por que não foi lançado lá? Porque a geração tem que andar. Mas os desenvolvedores são preguiçosos, sabe? Tipo, é sempre a mesma ladainha. Ou vai reclamar de um lado, ou vai reclamar que se lança cross-gen, mas essa geração não começou ainda. Essa geração não tem jogo nenhum e coisa e tal. Quer dizer, é muito fácil, sabe, achar o que reclamar, ao invés de pensar, legal, né? Finalmente o console tá ganhando os jogos que deveria estar ganhando desde o seu lançamento lá. Eu acho que essa questão de reclamação vem muito do que os jogos vêm criando também pra gente, né? Porque, mano, os 60, 70 agora estão indo para $80 de jogos. Então qualquer frescurite a gente vai reclamar mais. Coisas que antigamente eram mais triviais, a gente vai começar a notar mais e criticar mais. Essa parede está meio borrada. Talvez um tempo atrás com o jogo $60, você fala, ok, mas o jogo tá bom. Hoje em dia o jogo tá bom, você vai falar,
Olha que trabalho porco essa parede aqui. Eu paguei 450 nesse negócio. Né? Então, o preço dos jogos vai fazer a gente reclamar cada vez de mais coisas triviais. E não tem o que fazer, é assim que vai ser, né? E não acho errado também, porque tem que encher o saco das empresas. Elas querem comprar mais caro, elas que aturem os consumidores mais chatos e mais exigentes com seus produtos também. E assim, vão reclamar que o Eric é sonista, tá reclamando disso do PlayStation. Mas, cara, o Nintendo Switch 2 foi lançado nesse ano e pode ter certeza, essa reclamação vai começar logo, logo. Já começou, na verdade, né? Essa semana tava uma discussão toda sobre por que o Donkey Kong Bonanza não vai ser lançado no Nintendo Switch, mesmo o projeto dele tendo começado no Nintendo Switch. E aí um desenvolvedor da Nintendo teve que explicar que eles começaram no Nintendo Switch, e aí conforme eles foram colocando aqueles negócios de destrutividade do cenário e tudo mais, eles foram percebendo que o Nintendo Switch não aguentava a quantidade de coisa que eles queriam colocar, e aí eles tiveram que mover pro Nintendo Switch 2. Os desenvolvedores são preguiçosos, era só ter otimizado que o jogo funcionava e coisa e tal. Meu amigo, não existe um botão mágico chamado otimização que resolve todos os problemas. Otimizar é o quê? FSR, DLSS, etc, etc, etc. É cortar coisa, é baixar a resolução, é colocar resolução dinâmica, é colocar frame generation, é cortar tudo que dá e, sabe? E fazer o produto mínimo viável ali que vai ficar divertido pro jogador. Às vezes não tem otimização milagrosa. E às vezes a otimização é deixar o jogo horroroso de feio, como o Mortal Kombat 1, quando ele foi lançado pro Nintendo Switch, com aquele Johnny Cage lá que não mexe o rosto, por exemplo. Por quê? Porque você não poderia simplesmente construir uma versão de Nintendo Switch. Você tinha que fazer uma versão que é compatível entre as outras, sabe? E isso é otimização. É deixar o jogo feio de doer até ele rodar. E depois tentar embelezar sem impactar a performance. Enfim. Aí depois disso, né, teve um monte de comentários, teve um comentário meu, teve comentário de um monte de gente sobre esse assunto. E aí o Cross foi lá no canal dele fazer um vídeo de 1 hora falando sobre como ele não se importa com a opinião dos outros, mas ele não se importa tanto assim que ele fez um vídeo de 1 hora, né, onde ele comenta diversas coisas, tá? Eu não vou passar o vídeo inteiro aqui porque eu ia assistir esse vídeo de 1 hora, mas... Porra, 1 hora... é muita coisa, cara, é muita coisa. Eu queria até assistir algumas partes lá, mas eu fiquei com preguiça. 1 hora de vídeo e ninguém... É porque não é vídeo, né, cara? Ele tá conversando em live também, né? Eu vi a galera falar disso, mas... Cara, em live o assunto estende bem mais do que você sentar para gravar um vídeo. Pô, sentar pra gravar um vídeo, você tá gravando ali, você e a câmera. Mano, em live você tá conversando, aí toca superchat, aí o cara comenta, você devaga do assunto, né? 1 hora às vezes é um tamanho de que seria uns 20 minutos se ele gravasse um vídeo direto. Tem tempo pra assistir 1 hora de vídeo, mas eu anotei alguns pontos que eu quero comentar, tá? Que assim, que eu gostaria de comentar sobre isso e sobre como a cobertura de games no Brasil é uma bosta em grande parte por causa de gente que repete esse discurso que o Cross repete. E eu meio que já adiantei o assunto nisso, no meio desse comentário anterior aí sobre por que o Ghost of Yotei é um jogo que tem que ser de PlayStation 5, tá? Mas basicamente o que ele diz? Deixa eu achar aqui. Ideia, e essa é a tática. Nunca vai rolar. Achei a parte que eu tava procurando. Vocês acham que vocês são doidos? E aí o que acontece? Ele diz lá que esses caras não gostam de videogame, né? Esses caras não gostam de videogame. Aquela ladainha de burro que tenta montar uma narrativa que não vai mudar em nada. Vai continuar sendo gigantesco, as pessoas que acompanham vão continuar acompanhando. Quem é Zé Ninguém vai continuar sendo Zé Ninguém. Não vai mudar nada, né? Porque ali tem um trabalho bem feito. E todo mundo ali que faz esse trabalho pra galera que acompanha, que gosta. Ninguém faz o trabalho pra Twitter. Twitter é isso, é essa nojeira, nada ali vinga. Você botar uma flor limpinha, ela vai apodrecer com cheiro de merda no Twitter. Porque essas pessoas que estão lá, assim. Então ele diz... no Twitter, se você falar bom dia, alguém vai problematizar o seu bom dia. O Twitter é uma plataforma que ninguém bizarra. gosta de games. Aí você vai pegar essa continha e vai pedir a conta. Aí eles vão começar com o papinho de pediu conta, vão tentar descredibilizar. E aí a única solução... esse é um argumento meio merda que eu vejo também no Twitter. Tipo, o cara fala uma coisa que o cara não concorda ou reclama de alguma coisa. Esse cara não gosta de videogame. Mano, às vezes a gente gosta de videogame a ponto da gente querer reclamar realmente das coisas porque a gente gosta, tá ligado?
É um argumento que eu vejo muito aparecer muito no Twitter, É dizer cara. o seguinte, ó, você pode pegar 90% desses cuiteiros médios que tweetam aí e fazem cortezinhos. O que eu jogo em uma semana aqui na live, esses caras não vão jogar na vida, provavelmente. Ou nos próximos 6 meses, 1 ano. O que eu tenho de... Aí eu discordo do Cross, porque, pô, a gente trabalha com isso também, né? A gente tem que jogar mais que os caras que trabalham 8 horas por dia, né? Agora, entre você, vamos supor, né? O cara que tá no mesmo nicho, o cara que trabalha com games também. Pô, o cara que jogou mais, ele vai ter uma carga de conhecimento maior sobre vários assuntos de games, tá? Esse é um ponto, né? Então, e assim, o cara que trabalha com jogo e ele joga muito mais, ou ele joga muito, ele vai ter uma carga maior de conhecimento de games. Isso é 100% registro natural, de né? gameplay já nos últimos 8 anos, esses caras aí sim, provavelmente não vão jogar na vida. Tá. Era exatamente isso que eu queria comentar. Olha só. Mano, a câmera dele tá muito branca. Tá muito branca, mano. O fato de você jogar muito não quer dizer que você entenda de games, tá? É a mesma coisa que você trazer, sei lá eu. Vamos fazer uma analogia aí. Sabe quando pegam aqueles programas de futebol e trazem ex-jogador de futebol pra falar pro programa e o cara não tem a mínima desenvoltura pra falar, ele não consegue coordenar 2 ideias em sequência? É mais ou menos isso. O cara vai ter ali mais horas de futebol na vida do que absolutamente todo mundo junto daquele estúdio talvez tenha, sei lá, o estádio inteiro talvez tenha na vida, sabe? Tipo, saber jogar videogame é muito diferente do que de saber transmitir ideias. Ah, mas, pô, se você for pegar o Crack Neto lá, o Crack Neto ele jogava futebol e tem um programa também. Né? É porque, mano, tem cara que realmente ele não vai ter uma desenvoltura pra ter um canal ou pra apresentar um programa e vai ter trilhões de platinas, mas vai ter aquele cara que vai ter meio que os dois. O cara vai ter trilhões de platinas, ele vai trabalhar com a internet tanto tempo e ele vai se treinar nisso, tá ligado? Então, sei lá, você vai ter os dois lados. Você vai ter o cara que joga futebol bem, mas você vai ter o cara que joga futebol bem e apresenta um programa, tipo o E Crack saber Neto lá. jogar videogame e jogar bastante videogame não te faz entender sobre mercado de jogos, desenvolvimento de jogos e por que as coisas são ou como mais ou menos elas funcionam. Então, assim, esse argumento de que eu tenho 1 bilhão de platinas e por isso eu sou o cara mais apto a falar aqui é uma grande de uma idiotice. É uma idiotice sem tamanho. Porque vai pegar um review do canal do cara. O cara tem os reviews de 40 e poucos minutos, onde ele fica falando exatamente como eu tô falando aqui, sem ter escrito, sem ter ordenado as ideias em nenhum momento. Aí ele fica, em 5 minutos o cara não... O review do Death Stranding do cara nos primeiros... Em 5 minutos de review o cara não falou absolutamente nada com nada. Começou comparando um jogo com o outro, quer dizer, se a pessoa quer ver o review e não jogou o primeiro jogo, coisa que tudo bem, ela deveria ter feito, mas se ela quiser só jogar o 2, ela não vai entender nada do que o cara tá falando, porque ele começou um review comparando com o jogo anterior. Na verdade, ele tá fazendo uma comparação, ele não tá fazendo uma análise, sabe? A pessoa nunca deve ter estudado como se faz uma redação, como se faz uma análise, como se faz uma resenha na vida, e acha que por o fato dela ter jogado 1000... Pô, eu discordo bastante aqui, mano. Pô, o cara não precisa fazer um estudo pra fazer uma análise também. E vai muito das análises, inclusive, né? Eu faço análise desse estilo mais descontraída também. Eu anoto tópicos e falo lá. Eu não escrevo roteiro. Inclusive, uma vez eu escrevi roteiro já e teve uma galera que reclamou. Falou, Hades, não gostei, parece que você está lendo. Então, vai muito da pessoa. A pessoa gosta de ver do jeito natural ou de uma review como se fosse um bate-papo. Mas tem gente que vai gostar dessa review roteirizada, estilo Nautilus faz, por exemplo. Então... vai muito da pessoa, eu acho que não existe uma regra. O Eric tentou meio que digitar uma regra aqui que não, né? Não, cara, não. Aí vai de pessoa a pessoa. Não acho que a review é pior porque o cara não faz ela totalmente roteirizada. Não, mano, às vezes é um formato bate-papo e muita gente gosta. Muita gente no meu canal gosta desse formato, inclusive, que eu faço horas também. do jogo, ela vai saber fazer uma boa análise dela. Não é assim que se faz uma análise.
sabe? Ou melhor, é assim que se faz uma análise rasa. E aí, assim, pra ele, Eu discordo. tá bom isso. Como ele diz. Ele diz que ele acha que pra ele simplesmente jogar videogame é o suficiente pra ele poder saber falar sobre videogame. E ele não quer evoluir disso. Ou seja, é um boçal que quer continuar sendo um boçal. É um ignorante que vai querer continuar sendo um ignorante. Na verdade, o ignorante é a pessoa que não sabe. Pra que isso? Não precisa disso. O boçal é o cara que é ignorante e quer continuar sendo ignorante. E é esse o fato. Porque ele não quer aprender sobre como o mercado de games funciona, ele não quer aprender sobre como... Aí que tá, tipo assim, ó. Cara, os argumentos ali desse vídeo aqui, pô, foram interessantes. Foram argumentos interessantes. Tipo, a técnica do jogo, o fato de coisas... Ele poderia ter dado mais exemplos, na minha opinião. Ele podia ter pego aquela troca lá da... Ele não citou, né? A troca lá da menina adulta pra ela pequena. Legal. Pô, você tá discordando, você tá dando uma opinião, você tá dando alguns argumentos que são argumentos interessantes. Não acho que precisa, sei lá, xingar a pessoa, atacar formas de fazer review. Sei lá, eu sou um cara muito de boa, acho. Eu não sei. Eu não faria de jogos isso. funciona e entender por que, por exemplo, o Ghost of Yotei vai rodar só no PlayStation 5 e não no PlayStation 4. E outras coisas, tipo, é muito mais fácil você chegar e dizer um monte de merda e dizer, porque o jogo poderia ter rodado tranquilamente no PlayStation 4. Mas como você sabe disso se você não entende porra nenhuma de jogos? Aí você antes de ainda diz, eu não entendo nada de jogo, mas... Sabe? Então cala a boca. Não fala. É só uma opinião, né? Acho que não vai morrer. Não opina sobre isso. Se você ainda começa dizendo que não entende nada de jogos, não opina sobre o desenvolvimento do jogo. Porque você tá falando uma grande besteira. Sabe? E é lamentável isso, tipo, porque e seria muito tranquilo ignorar esse tipo de coisa se não fosse simplesmente, como o próprio podcast diz, o maior podcast do Brasil. Porque o cara é um comunicador, o cara é uma pessoa que tem que ter responsabilidade sobre o que ele tá falando, sabe? Tá falando lá pra 10, 20, 30 mil pessoas e muitas dessas pessoas não têm o senso crítico de pensar, olhar aquilo e pensar, porra, esse cara tá falando uma grande de uma merda. Porque é exatamente isso que ele tá falando. E aí o que acontece? Fica essa discussão de jogos, essa coisa insuportável de mas esse jogo realmente poderia ter sido lançado no PlayStation 5, meu amigo. Poderia ser lançado no PlayStation 4, meu amigo. Até poderia, mas o quão capado ele teria que ser. Porque se vocês pararem pra lembrar, o Ghost of Tsushima, essencialmente, ele era um jogo com gráficos feios e um estilo de arte muito foda, que acabava compensando os gráficos feios. Até que ponto os gráficos do Ghost of Tsushima eram feios, porque era isso que o PlayStation 4 conseguia entregar e que era compensado pelo estilo de arte. Mas o God of War, Ragnarok, o Horizon, são jogos bonitos, propostas diferentes, engines diferentes, pessoas diferentes trabalhando em cima dos jogos, tempos diferentes de desenvolvimento. Mas como é que eu vou saber isso? Eu quero me interessar em sentar e jogar. Bom, se você quer continuar sendo ignorante sobre o processo de desenvolvimento de jogos, beleza, tudo bem. Eu não tô cobrando isso de quem quer jogar e se divertir. Mas quem quer informar sobre isso é outra coisa, cara. É como você, por exemplo, querer ser um jornalista de política e não saber quem é o presidente do país, sabe? Não saber quem é, sei lá, o nome do ministro da saúde, não entender o mínimo de economia, por exemplo, e ficar lá opinando que, porque eu acho que o governo tinha que pegar e imprimir dinheiro, isso ia ser legal. Isso, as pessoas iam adorar se a gente pegasse e imprimisse dinheiro e desse pra todo mundo na rua o dinheiro, sabe? É esse o nível do despreparo da pessoa que acha que acha que tá arrasando lá. Porque, na verdade, é muito fácil, é muito fácil, na verdade, argumentar com esse monte de lugar comum, esse monte de besteira, esse monte de imbecilidade, como se fosse um adolescente, e o chato mesmo é ser o chato, é ser o adulto, é ter que explicar as coisas, e ser o cara chato lá que joga o balde de água fria nos sonhos das pessoas, e falar que, não vai por isso, por aquilo, sabe? Mas alguém tem que fazer isso. Seria ótimo se fosse quem informa, né? Enfim, eu só queria comentar uma outra coisa antes de encerrar o vídeo, tá? Isso não foi um negócio que ele chegou a comentar no vídeo dele.
mas que alguns dos fãs dele comentaram que, isso é inveja, o Eric tá com inveja do Cross e coisa e tal, barará. E olha, sinceramente falando, não tem inveja do Cross. Gostaria que eu tivesse aí 100 e poucos mil inscritos no canal, 300 e poucos mil inscritos do canal dele, coisa e tal. Gostaria, de verdade, assim, eu gostaria mesmo, sabe? Esse argumento da inveja, eu acho meio bobo mesmo, porque, sei lá, sempre que eu vi algum canal tretar, o canal menor tretar com o canal grande, às vezes o canal menor até tem razão, né? A galera fala, é porque você tá com inveja. Não, eu acho que inveja é um argumento fraco quando você pode rebater outros argumentos da pessoa sem você falar que tá com inveja, tá ligado? Então eu acho que o tá com inveja é o argumento, tipo assim, pô, se tá caro não compra, tá ligado? Não é um argumento muito bom. Não é um argumento muito bom. É melhor você tacar nos argumentos. Se o cara que é pequeno tá dando argumento e o argumento é bosta, beleza, tá? Você discorda. Se for bom, ok, ele deu bons argumentos. Só porque o cara é gigante ou menor, ele não é mais ou menos capaz de argumentar, dependendo Mas do assunto, inveja né? é uma palavra muito forte. E, você só fala isso porque você tem um canal menor do que ele. Não, cara, não. Porque assim, ó, esse tipo de argumento é um argumento muito tosco. É um argumento de covarde, na verdade. Porque se alguém chegar com mais inscritos do que o cara e falar, olha, eu acho que ele tá errado por isso, isso e aquilo, ele vai falar, cara, concordo com você? Acho que não, né? Não vai falar, vai continuar mantendo a opinião, sabe? Se só pessoas com mais inscritos pudessem comentar em cima das pessoas que têm menos, como se isso fosse a métrica do sucesso, sabe? Aí a gente ia ter que ficar ouvindo receba até o resto da vida, porque o Luva de Pedreiro, por exemplo, ia poder operar na vida de todo mundo. E ninguém ia poder dizer, eu acho que você tá errado. Não, o cara realmente tá certo, porque ele tem 500 bilhões de inscritos, seguidores, amantes, assinantes e tudo mais. Enfim, um longo vídeo sobre isso, porque assim, eu realmente acho que esse tipo de argumentação é um saco, tá? E esse negócio do, eu sou só um cara que joga. Cara, novamente, sobre esse tipo de argumentação, muito se vai da frustração com o aumento de preços e decisões das empresas. E a gente se frustra com as paradas, mano. É complicado, é complicado. Mas assim, sei lá, eu acho que dava pra esse vídeo ter mais argumentos em relação ao desenvolvimento de jogos, não necessariamente xingar o cara de boçal. Eu não gosto de xingar ninguém, na real, né? Eu gosto de discordar de argumentos. Não concordo com isso, não concordo com aquilo. Mas xingar a pessoa, eu não eu sou sou a só um favor. cara que senta na frente do microfone e sai falando e tudo mais, sem o mínimo de preparo. É uma coisa que tem que acabar. As pessoas que trabalham com comunicação, com games, com influência e tudo mais, bem que poderiam, sabe, dedicar 20, 30 minutinhos do seu dia para estudar um pouquinho, para melhorar um pouquinho mais, porque só de carisma não se vive para sempre. Uma hora o carisma acaba e aí as pessoas veem que se a pessoa não tem mais nada, não tem conteúdo nenhum além daquilo, acaba, sabe? Enfim, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço, um beijo e até a próxima. Não esqueça de se inscrever no canal. Tretas tretosas, meus amigos. Tretas tretosas, né? Mas é isso. Tem uns pontinhos aqui e ali que eu concordo, né? Mas teve outras coisas que eu não concordei muito não ali, né? Principalmente da forma de como conduzir reviews e etc, né? Mas é isso. O que vocês acham aí dessa treta aí? Eu acho que a treta é idiota. É porque assim, o Flow é muito grande também. Qualquer coisa que o Flow falar que for minimamente polêmico, não tem como, mano. Vai todo mundo comentar, né? Os caras cresceram muito e é normal, é normal. Daqui a pouco a próxima reclamação vai acontecer de novo. Daqui a pouco vão errar o nome de um personagem, igual o David Jones falou, vai escalonar de novo, né? É normal, é normal. Quanto maior você... Hoje, o Flow será... Eu acho que o Flow é o maior veículo de imprensa, de comunicação hoje, né? Porque o Flow não é só canal, ele também são imprensa, né? E eu acho que de games, hoje o Flow é muito grande. Porque a gente tinha a IGN e tal, mas a IGN hoje é pozinho em relação... Aqui no Brasil, tá? Em relação ao Flow. Então, mano, o Flow... O que vai começar a acontecer com o Flow, porque eles
né? Eles são um veículo. O Kroos acho que não se considera jornalista lá, mas eles estão num veículo jornalístico. Vai ser igualzinho, mano. Qualquer coisa que a IGN falava e tal, era uma responsabilidade muito grande e pesa mais quando você fala uma coisa impopular. Às vezes pode estar certo, pode estar errado, mas é impopular, né? E é normal. Meu canal foi crescendo também e cada vez mais. Às vezes falava uma coisa impopular, realmente eu pesava mais do que quando eu falava antigamente, né? Quando eu era menor. Então é normal, isso vai acontecer com o Flow e não vai ser a primeira vez, a próxima também vai ter, né? Mas acho que é normal, cara, as pessoas erram, né? As pessoas comentam, as pessoas erram, ainda mais ao vivo ali, ou falam coisas impopulares, né? Não tô falando também que, não acho que tá 100% errado ali o que o Kroos falou, as críticas são válidas em questão de que o jogo entrega em questão a valores, então a gente fica um pouco chateado também com isso, né? A gente espera um pouco mais, a gente sempre espera mais, talvez uma surpresa maior, mesmo que às vezes, sei lá, não caiba muito ali, mas a gente espera, porque olha o quanto que a gente já tá pagando no negócio, né? Enfim, né? É uma situação complicada. Mas é isso, meu povo, eu fico por aqui, beijo no popô.